Santificado é o nome do Senhor. Glória, glória, glória a Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Toda a honra e toda a glória ao Senhor, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Muito boa tarde, amado ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra, falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso querido e amado Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Alegre, porque até aqui o Senhor nos trouxe. E aquela paz, aquela alegria que eu gosto de dividir com meus irmãos, porque Jesus vive e por Ele viver, eu posso crer no amanhã. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nessa tarde eu quero falar que uma oração que livrou um lar, né? Oração, o poder da oração, livra o seu lar, como livrou aqui nessa passagem que vamos estar lendo, em Mateus 18, do versos 23 ao 27. Perdão. Diz assim a palavra do Senhor: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Pai amado, a palavra é do Senhor. Peço que me use conforme a tua soberana vontade, Pai, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, vamos analisar Deus comparando sua paternidade com a paternidade humana, conforme está em Lucas 11. Ele diz: só um minutinho. Ele diz, meus irmãos, se nós, humanos, com toda a nossa limitação e falhas, cuidamos bem de nossos filhos, quanto mais Ele, que é o Pai de todos nós. Ele ainda cita aqui na palavra: se o filho te pede um pão, você não vai lhe dar uma pedra. Se ele te pede um peixe, você não vai dar ele uma serpente, né? Mas nós temos que ver que ele conclui dizendo que muito melhor ele cuida de nós, né, irmãos? Seu amor, o amor de Deus por nós, é um amor ágape, é um amor incondicional. Sua proteção é com onipotência. Onipotência é a proteção que nós temos dele. Seu cuidado é com onipresença. Nunca estaremos com nossos filhos toda hora, não é realidade, irmão? Meu filho agora mesmo está trabalhando, está lá, não sei onde está. Sei que ele foi para o trabalho, mas né, onde está? Nós não somos onipresentes, não temos como estar o tempo todo, mas Deus não, Deus está o tempo todo vendo você, me vendo e cuidando de nós, né? Ele nos protege. Ele é Emmanuel, é o Deus conosco, né? Seu cuidado é com onisciência, conhece todas as nossas necessidades. E tem mais, além dele conhecer, ele cuida de todas, ele supre todas as nossas necessidades. Vamos ver
através da palavra, alguns exemplos. Certo rei, como lemos na palavra, quis fazer contas com seus servos. Equiparando, é o tipo de Deus, Pai, o dono de nossas vidas, que é Ele que nos criou, a quem devemos obediência, adoração, temor e submissão. Nós somos submissos ao nosso Deus. Isso Ele quer de mim e de você. Foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Era muito dinheiro, tá, irmãos? 10.000 talentos. Deus criou o homem com muito amor, né? Fez com a mão, Ele lá nos criou a imagem e a semelhança dele, né? Com amor. Porém, o homem desobedeceu e afastou-se desse grande amor. E o salário do pecado, nós passamos a conhecer, é a morte, conforme está em Romanos, capítulo 6, versos 23. E não tendo ele com que pagar, aquele homem não tinha como pagar o rei. Vamos trazer para nós agora. O que o homem pode fazer de nós mesmos? O que nós podemos fazer de nós mesmos para evitar a morte espiritual? Pagar as dívidas com Deus? Nós temos como, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos também 3:23, que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Aí o seu Senhor mandou que ele e sua mulher, a sentença que foi dada inicial, igual para nós também estávamos todos condenados. Mas aí o personagem aqui do texto bíblico, pediu misericórdia e o Senhor, o rei, concedeu a ele. Porque antes a sentença do Senhor havia sido esta: mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. É o resultado do débito que ele tinha, impagável. Igual o nosso pecado. Se não fosse o sangue de Jesus, não teríamos como pagar. Aqui está o resultado da desobediência na vida do homem. É só prejuízo. Perde-se famílias, casamentos, vida profissional, quando você está nas veredas erradas, que não seja a do Senhor. Lembrando o que está lá em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Aí, o que nós fazemos hoje, aquele servo teve sabedoria de fazê-lo. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo. Tipo, nós falando com o Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa meus pecados. Tá? Este ato, meus queridos, daquele servo ali com aquele rei, representa a nossa busca por livramento para nós e para nossa casa, mostrando para nós a urgência que temos que estar em oração. Estamos vivendo um ato que temos que estar, nos prostrar perante o Senhor em humildade. Nós estamos debaixo de um juízo, amados irmãos, debaixo de um juízo. Enquanto não prostrarmos perante o Senhor, pelas misericórdias dele, não vamos conseguir sair dessa. Nossa oração, meus amados, tem que ser com humildade,
reconhecendo a nossa dívida, a nossa condição de pecadores, impotentes, irmão, porque nós não temos poder. Dependentes nós somos do nosso Deus, pequeninos nós somos perante o nosso Deus. Nós precisamos, meus queridos, ter reverência na nossa oração. Isso é ter respeito por Deus. Estamos falando com a maior autoridade que existe. Já vi muita gente na sua simplicidade, tirando o chapéu para orar, em sinal de respeito, jogar o chiclete fora, né? Se vestir adequadamente. Nós vemos, mas vemos aqui também aqueles ignorantes de Bíblia ou enganadores que dão ordem para o Senhor. Eu não aceito doença, eu não aceito isso. Quem é nós para poder falar que não aceitamos o decidir de nosso Deus? Nós temos que pedir misericórdia e reverência. Nós não damos, ou quem dá ordem é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Principalmente alguns pastores televisivos fazem isso, ensinam isso. Não aprenda não que é errado, meu amado irmão. Clama o Senhor por misericórdia, com humildade. Nós somos pequenos. A nossa maneira de estar e de falar com Deus é diferente do modo que agimos e falamos com o nosso Pai aqui na terra. Muito mais diferente. Aqui nós temos que respeitar pai e mãe, claro que tem que respeitar pai e mãe, mas a intimidade é tão grande que você sabe, acaba, né? Hoje, se perdeu um costume que da minha época tem, meus filhos mais velhos, todos me pedem bênção até hoje. Bença meu pai. Os de agora, os mais jovens, não pedem, não tiveram esse ensinamento, não tiveram esse costume. Já é careta para eles fazer perto dos amigos, pedir bênção, né? E não sabem o quanto vale a bênção do pai, né? Aí aquele servo disse para o rei: tudo te pagarei. Quando nós entendemos, irmãos, o quanto somos necessitados, vem a nossa entrega total ao nosso Pai, ao Senhor dos Senhores. Como aconteceu com Zaqueu, que ao reconhecer seu pecado, se prontificou em mudar de vida e restituir em dobro tudo que havia ganhado de maneira errada. Na oração, meus amados, recebemos e damos vida. É uma transferência que fazemos. Oramos, agora mesmo eu estava pedindo às igrejas, algumas congregações, para estar orando a favor da minha cunhada e 3 sobrinhos, que há menos 15 dias perdeu, qual eu disse para os irmãos pela manhã, o meu irmão faleceu, tem uns 15 dias, ou menos até. Aí está ela com conjuntivite e meus 3 sobrinhos, filhos dela. O que vamos fazer? Oração, 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 para Deus cuidar deles. Mas nós temos que pedir com humildade, não dizendo, dando ordem para Deus, eu não aceito. Não, meu irmão, nós aceitamos tudo o que Deus quer, tudo é permissão dele. Só que nós temos que orar com humildade e nos reconhecer que nós temos que ter submissão a ele. Então, o Senhor daquele servo, movido por íntima compaixão. Se não fosse a misericórdia de Deus, há muito tempo já teríamos sido consumidos, irmãos. Mas o Senhor tem compaixão de nós, o Senhor nos guarda, o Senhor não desiste de nós. Queridos, não precisamos esperar solução, socorro de homens.
daqui do mundo, ou de nossas capacidades. Eu sou capacitado, eu sou doutor nisso, eu sou aquilo. Não, porque nós não vamos encontrar solução. Nós vemos, está aí, nós já vamos para mais de um ano dessa pandemia aí. Cadê a solução? Cadê os cientistas? Cadê os donos da verdade? São donos da mentira, da enganação. Temos que fazer igual Davi nos ensina no Salmo 121. Davi dizendo no Salmo 121, no versículo 1: elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? Ele perguntando. Aí no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o meu socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glórias a Deus, glória a Deus. Essa é a compaixão que encontramos em Deus para com o homem, aquele que aceita Jesus e busca humildemente o perdão de Deus. Esta é a compaixão que encontramos em Deus para com os homens, eu e você. Ele tem compaixão e nos ama. Ele enviou, meus amados, seu único filho para pagar a nossa dívida, perdoou nossos pecados, riscou e tirou a nossa dívida, gravando lá na cruz do Calvário, quando nós estávamos mortos nos pecados. Nós estávamos mortos, aí o filho dele deu sangue lá para nós, e o sangue dele nos lava e nos limpa de todo pecado. Ele nos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós. Aquela foi rasgada, acabou a dívida, né? E tirou do meio de nós, cravando lá na cruz. Está lá em Colossenses capítulo 2, do versos 3 a 14. Aí ele soltou, ele libertou aquele servo dele. Éramos presos, nós éramos presos e condenados à morte espiritual, que é a morte eterna, mas em Jesus, somos libertos e damos vida eterna. O nosso personagem foi perdoado a dívida dele. Este é o poder da oração. Ele dobrou seus joelhos, se prostrou e pediu misericórdia, e ganhou a misericórdia do rei. E é assim que nós prostramos diante do Rei dos Reis, e ele, com oração, e ele vai cuidar de nós. Um coração quebrantado, irmãos, e arrependido. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. É o Salmos 51, versos 17. Jamais vai ser desprezado por Deus. Ele não joga fora. Meus irmãos, encerrando nessa tarde, o mundo vai de mal a pior, o mundo. Mas a nossa oração, Deus vai preservar a nossa família, o sustento, o trabalho e a saúde de todos nós. Ele é Pai onipotente, onisciente e onipresente. Seu cuidado é perfeito, irmão. Perfeito o cuidado de Deus. Vamos orar mais. Eu exorto aos meus amados, vamos orar mais. Olhar para o futuro. O que Deus pode fazer é indescritível. Indescritível o que Deus pode fazer na minha e na tua vida. Nós temos uma promessa. Persevera,
e nós vamos receber a coroa da vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus amados, vamos orar ao nosso Pai. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos, te glorificamos, agradecemos por essa palavra, Pai, que o Senhor nos mostra a misericórdia do Senhor. Mostra como nós somos necessitados e dependentes do Senhor, Pai. Então, Pai, abra nosso entendimento para nós estarmos sempre buscando o perdão do Senhor, em oração, Pai, em jejum, buscando as tuas misericórdias, Pai. O momento que vivemos é um momento difícil, nós falamos dele todo dia, Pai, porque estamos no meio dessa batalha. Pedimos as misericórdias do Senhor, pedimos livramento para o nosso país, para o nosso povo, Pai, que está sofrendo, e as nossas autoridades, Pai, não acham o meio, nossos cientistas não conhecem, Pai, porque é o Senhor que é o dono da vida, Pai, o Senhor que nos criou, todas as coisas foram feitas pelo Senhor, Pai. Então, Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos, humildemente, como prostrou aquele servo diante do rei. Nós estamos aqui, Pai, também prostrados perante o Senhor, pedindo a tua misericórdia para o nosso povo, Pai, livramento, Pai, para os nossos familiares desse vírus que está assolando e matando tantas pessoas, Pai. Livra-nos, Pai, que a peste perniciosa não entre em nossa casa, Pai. Não queremos livramento só para nós, Pai, nós queremos que o Senhor dê um livramento, Pai. Nós pedimos ao Senhor, humildemente, Pai, em humildade pedimos ao Senhor a tua misericórdia, que esse espírito de mortandade, Pai, seja dissolvido, caia por terra, Pai, e que a mão do Senhor de justiça, Pai, dê oportunidade ao nosso povo de se arrepender e sempre estar clamando pelo Senhor, Pai. Abençoe, Pai, a casa de cada um de nós, as famílias, Pai, que tanto necessitamos do Senhor. Pai, que haja paz aqui no Brasil, tire as divergências de direita, de esquerda, são tudo uma tolice, Pai, porque somos todos iguais. Olhe por nós, Pai, que nós possamos entender e amar uns aos outros como o Senhor nos ensinou. Amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai, mas amar nosso próximo. O que está faltando, Pai, é o desamor que está havendo entre todos nós, Pai. Aquele sede de poder, Pai, um querer ser mais que o outro, Pai, que dê entendimento a nós, para que a luta, Pai, seja contra o inimigo, Pai, só que aquele que veio matar, roubar e destruir, Pai. Então, Pai, clareia a mente daqueles que ainda são cegos, Pai, para enxergar a tua verdade, Pai. O atual presidente usou como da sua campanha eleitoral a palavra que está escrita em João: conhecereis a verdade vos libertará. E é a liberdade que é em Cristo Jesus que está precisando do nosso povo, Pai. A verdade, Pai, a verdade, que é conhecer o Senhor, é viver segundo as misericórdias do Senhor, na tua dependência, Pai. É o que precisamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu já peço e agradeço, Pai. Amém, Pai, amém. Meus amados irmãos, fica aqui meu abraço fraternal a todos e o convite para amanhã, 9 horas, estarmos novamente falando do amor de Deus, das misericórdias dele, e vamos continuar de pé, buscando e andando no caminho do Senhor. Amém? Que a paz seja com todos. Até amanhã, 9 horas, se Deus assim o permitir.